o perfil do jovem de Deus. Como nós outros hemos dito, não vamos aqui poner rótulos para vocês, parâmetros ou molde para você. Essa não é a ideia. Então, quando tratamos de perfil, te vamos dar uma ideia general de como servir a Deus, como ter um comportamento e lidar com todo ao nosso redor. É uma ideia básica e general, porque com o tempo, você recebendo suas próprias revelações, você vai ter o perfil que Deus quer que você tenha. Este é nosso objetivo principal. Então, agarre o livro, agarre as hojas, agarre o celular. Se você não tem como ler e assistir ao mesmo tempo, não é problema que vai pôr aí as páginas, aqui vai pôr as páginas, assim, vai pôr as páginas aí. E você pode fazer seus apuntes. Isto sim eu quero que você haga seus apuntes, pero se você não pode acompanhar porque o livro está no mesmo celular que você participa da reunião, então você haga seus apuntes e depois confere em seu livro, ok? Quem leu o capítulo 1, agora tenho mais câmeras prendidas, quero saber, quem já leu o capítulo 1? Deus meu. Chicos, vamos criar um novo hábito, ler todos os dias. Vamos ler todos os livros das igrejas. Mientras, de la igreja, não? Mientras não terminamos todos os livros, as lives não param, que lhe parece? Mientras não terminamos todos os livros, as lives não param. Que lhe parece a vocês? Boa ideia ou mala ideia? Lhe vão gostar de ler, ok? Como sempre, vamos fazer uma oração antes. Cerre os olhos. Oh Deus, o perfil do jovem de Deus é o que nós queremos. Não perfil determinado por la igreja ou por alguém, mas o perfil que tu queres de nós. Que através deste livro tu venhas a dirigir, ajudar-nos, ensinar-nos, dar-nos a condição necessária para sermos jovens que hagam sua vontade. Ensina-me e ensina a eles, de maneira que venhamos a crescer. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza, creio que a maioria de vocês já tem o Espírito Santo e aqueles que não têm o Espírito Santo tiveram a oportunidade ayer de tomar uma decisão e receber o Espírito Santo. E como hemos dito, o Espírito Santo nos hace avançar todos os dias. O Espírito Santo não permite que venhamos a estar com a vida estagnada, parada. Você tem que crescer, você tem que avançar. E ele avanço também depende de sua entrega, de sua intenção em querer aprender. Participar deste encontro online, participar desta meditação, isso já representa que você quer aprender, você quer avançar, você quer abrir sua mente, sua visão para as coisas de Deus. Por isso não participe de qualquer maneira. Você que está com a câmera apagada mais que todo, se você está fazendo outras coisas, de nada vai servir. É melhor que não participe. Agora, se você vai participar, agarre com toda a sua força as palavras ditas. Ponga toda a sua força, toda a sua atenção, porque através de nossos encontros online, seguramente você vai aprender mais, ok? Então, sem mais, vamos allá, sem mais, vamos a nossa meditação. Vamos à página 1. Vamos começar com a introdução aí do livro, vamos começar com a introdução. E logo aí no começo há este versículo, ok? Vamos começar com este versículo, não? Acuérdate, pois, de tu Criador em los dias de tu juventude, antes que venham os dias malos. Antes que venham os dias malos. Em outras palavras, os dias malos vendrão para todos. Problemas, desertos, preocupações, dias difíceis, finais de los tempos, anticristo, apocalipse, guerras, hambre, coronavírus, ou seja, dias malos vêm para todos. E por que nos manda acordar-nos dele Criador antes dele dia malo? Porque quando eu me acordo de Deus, antes que chegue o dia malo, eu me preparo, Deus me prepara, Deus me capacita, Ele me dá as ferramentas e as condições necessárias para que quando venham os problemas, semelhante a lo que está passando agora, eu já esteja preparado para enfrentar-los, para lutar e vencê-los. Então, vamos acordar a hora de Deus, ou seja, vamos buscar aprender, vamos dedicar-nos, vamos buscar o Espírito Santo, de maneira que quando nos toque o dia malo, nenhum problema vamos a ter, ok? Então, já começamos aí com este versículo e vamos na introdução aí. A adolescência é uma encruzilhada e neste período
que tomamos algunas de las decisiones más importantes de nuestras vidas, las cuales, si son equivocadas, pueden transformar un lindo sueño en una terrible pesadilla. E é o que a maioria dos adultos hoje passam. Já hemos dicho que não temos referências da família, não temos referências da economia, não temos referências na saúde. É só você mirar ao redor quantas pessoas enfermas, famílias destruídas e pessoas que vivem nas rustas, vivem para pagar contas. Ou seja, foram decisões equivocadas em la idade da juventude, ok? Los estudios, el noviazgo, los padres, los amigos, la moda, el sexo, la elección de una carrera, enfim. El joven de repente está deixando atrás as coisas de niños e lançando-se ao mundo fascinante de novos descobrimentos. Como tomar a decisão correta? Como suportar a pressão de las novas responsabilidades? Como deve ser el jovem cristiano? É possível ser jovem e ser de Deus? A quem se deve escuchar? Que conselho seguir? Essas são algumas das perguntas que responderemos neste livro. Que se suene os tambores. Com uma introdução como esta, já estamos preparados para submergir-nos em um mundo de aprendizagens que vai nos ajudar. Ok? Vamos aí, então, página 2, não sei que página que é. Deixa-me ver que página é essa. Página 11, não? Vamos à página 11, então. O capítulo 1, la encrucijada del adolescente, não? É período, ser jovem, a adolescência, não? Ele jovem, é período de autoafirmação. É decir, ele jovem está descobrindo-se e sente a necessidade de mostrar a los demás e a si mesmo sua identidade. É período de autoafirmação, é decir, ele jovem está descobrindo-se e sente a necessidade de mostrar a los demás e a si mesmo sua identidade. É algo natural? É natural. Sin embargo, a fase da juventude, aí da adolescência, pré-adolescência para adolescência, a partir dos 11, 12, 13 anos de idade hasta os 30, é uma fase onde nós somos mais facilmente moldeados, ou moldeáveis, não sei, moldeados. Em outras palavras, somos mais fáceis de aprender algo e ao mesmo tempo de manipular, ser manipulados também. É como, por exemplo, você observa, deixa-me ver um exemplo bom aqui. Quando você está com ele barro, e você está moldeando ele barro para ser um jarro, alguma coisa, e ele barro vai secando-se, quanto mais mojado ele barro está, mais fácil é de moldeá-lo. E quando ele vai secando, ele vai sendo mais difícil. E moldeá-lo, quando ele está quase seco, pode provocar aí fendas, pode provocar rachaduras, enfim, não sei como se diria. Então, é mais ou menos isso. De los 13 a los 20 anos, você é mais moldeável. E depois você vai secando, entre comillas, né? Vai secando e vai sendo mais difícil de ser moldeado, porque você já está definindo o que você é. Então, dos meios de comunicação, todos tentam trabalhar em você na adolescência, porque é um período que a mente é fértil, já? E, además, que você está buscando uma autoafirmação. E, na verdade, não é simplesmente uma autoafirmação. O que você está buscando, mais que tudo, é descobrir quem é você com base a las informações que você recebe. A ver, vamos explicar melhor. E nesse sistema patriarcal, como se fala em espanhol? O sistema patriarca, onde ele padre, ele chefe de família, é responsável por toda a ensinança e educação. Como se escreve patriarcal? Como se disse? No sistema patriarcal. Me corrige, por favor, se alguém se acuerda.
Paternal, não. Vamos poner paternal. En el sistema donde antiguamente el padre era responsable por la educación, donde que los padres mais que tudo, eram responsáveis por la educação, não havia tantos conflitos como há hoje. Porque havia uma voz de la verdade, ok? Havia uma voz de la verdade, que era a voz de los padres. Então, obedecíamos sem questionar, já aprendíamos a ser servos, o que era o mais correto. Lo mais correto. Sin embargo, hoje dia, você já vê na televisão os conflitos de los jóvenes, as ideias de los youtubers, as ideias de los que fazem programas de televisão, de aqueles que fazem os programas, as revistas, que escrevem, os que fazem as películas, que eles começam a meter várias ideias. Eles agarram alguns sentimentos comuns, como todos passam. Por exemplo, o desejo sexual que vai nascendo na adolescência. E quando eles tocam nestes assuntos, eles dão a parecer-se como experientes, como pessoas que sabem tudo sobre você. Eles falam o que você sente, eles falam mais ou menos como que você começa a sentir-se na adolescência, biologicamente. Então, se você mira para estas pessoas e habla, ele sabe o que passo. Ele sabe o que sinto. E às vezes os padres não estão muito preparados para falar de alguns temas, não? Então, você começa também a escutar a palavra de um youtuber, de um professor, de um livro, de uma novela, de uma película, porque ele dá a transparecer para você que sabe o que está passando dentro suyo. Por exemplo, você começa a sentir, você está mais cerca de uma amiguita dele colégio, ou um amigo dele colégio allá. E começa a haver aí uma aproximação, como já disse, é normal nascer um sentimento de amistade confundido com ele amor, que não é amor. Então, vem uma película e mostra isto como que sabe o que você está passando com você e lhe dá os passos a passos. Então, a crise de identidade, que é o que está escrito aí, depois vamos a chegar a esta parte, ela se dá porque você recebe várias informações de pessoas, de meios que dizem que conhecem o que você sente, que conhecem o que você quer, que sabem o que passa dentro suyo. Então, quando você escuta supostamente várias verdades de todos os lados, você tem a verdade de seus padres, você tem a verdade de los medios, você tem a verdade do youtuber, você tem a verdade do amiguito da escola. Aí começa a haver em sua mente uma série de confusão e vem a crise de identidade. A crise de identidade nada mais é que uma série de opções que começam a dar para você. Pessoas que querem dizer que sabem o que lhe gusta, que sabem o que passa dentro suyo. Está claro? Está dando para entender? Ou não? Está conseguindo entender ou não? Mais ou menos? Ei, Cláudio, como está? Em outras palavras, eles sabem que o adolescente está buscando referências. Como é que eu consigo ganhar um adolescente? Você que tem um irmão adolescente. É só você falar um pouquinho de lo que está passando dentro dele. Ele vai começar a tomar suas palavras como uma verdade mais. E os médios sabem disso e começam a manipular. Só que aí entra um pequeno detalhe. Os padres, además de saber o que passa dentro suyo, eles não actuam para agradar-te. Os padres actuam com disciplina, dando normalmente, óbvio, dando normalmente o que é o melhor para você com disciplina. Sin embargo, os médios, os youtubers, as revistas, as películas, eles não querem dar-te a disciplina, porque sabem que a disciplina é rechazada. Então apenas lhe dar a falsa sensação de que eles querem lhe ajudar. Com esta quantidade de vozes, começa a confundir-te. Por exemplo, é muito comum você despertar um sentimento de amistade, tanto com mulheres quanto com homens, principalmente na adolescência.
Aí vem uma novela, vem uma película, uma revista, e habla que esse sentimento de amistade que você tem, você que é homem, tem hacia a um amigo, sentimento de amistade, e na verdade são sentimentos de amor. E você já tem esse youtuber, já tem esta película, já tem esta série como uma verdade em sua mente. Por que você lo tem como uma verdade? Porque ele disse algumas coisas que você sentia. E aquilo se encarrou. Aquilo ha hecho coerência, é verdade o que ele está falando, o que está acontecendo com este personagem, é o que sinto. Aí ele vai e mete em tua cabeça que esse sentimento de amistade não é amistade, é amor. E você não pode preocupar-se. É normal se ele gostar do hombrecito, ou se ele gostar da mulhercita, você quer mulher gostar de mulher e homem com homem. E você começa a aceitar isso como uma verdade. O que eles estão fazendo é te manipulando. Te manipulando. Quando uma pessoa começa a querer demonstrar que sabe o que passa dentro do sujo, toma cuidado. Toma cuidado, principalmente nos meios. Como eles começam a agarrar histórias de personagens que você se sente na pele daquele personagem, toma cuidado. Ele quer que você se sinta, se familiarize, ele quer que você se sinta similar àquele personagem para depois dar-te uma verdade que é mentira, dar-te decisões que é mentira. É assim que os meios trabalham, que os seriados trabalham. Quem nunca assistiu um seriado, uma novela e se pôs na pele daquele jovem, daquela jovem? Quem nunca assistiu um youtuber e começou a ver, não, eu quero ser como ele, o que ele fala para mim na verdade. Isso é manipulação. Então, quando você tem mais de uma verdade, e a única verdade é a Bíblia, já falamos sobre isso, a única verdade é a Bíblia. E os padres, eles têm por natureza esse desejo de disciplinar e cuidar-lhe, óbvio. Mas a Bíblia é a única verdade. Quando você começa a ter a verdade do youtuber, a verdade de seus padres, a verdade da novela, a verdade da película, então isso lhe hace ter uma crise de identidade. Você começa a buscar quem é você, quem sou eu, o que quero, que desejo. E aí, aquela voz que hablar mais forte com você, vai ser a que vai lhe influenciar. Então, você vai falar assim, listo, é isso que sou. Então, você vai começar a tomar decisões para chamar a atenção. Aí está esta frase, ó. Venham todos como sei o que estou fazendo. Quando você entendeu na verdade, que habla um pouquinho mais alto que todas, aunque seja uma verdade manipulada, você vai querer demonstrar que você vive esta verdade. Aí vem aí os jovens que se vestem de negro, aí vem aí os jovens que lhe gusta algum determinado tipo de canção, algum tipo de aqueles lá dos K-pop, dos coreanos e não sei de quê, e não sei de outro, tal. Não quero entrar em detalhes, porque você sabe como são, não? Os coreanos trabalham demasiadamente com sentimento. É muito lindo seus videocitos, é tudo um conto de hadas. Para te dar como verdade. Toma cuidado. Então, chicos, entendam isso. É um período de autoafirmação, onde você recebeu várias verdades e uma verdade começou a sobreponer-se. E você começa a defender esta verdade como se fosse você, aunque seja contra seus padres. O erro começou em escutar muitas verdades, mas os padres não sabem de isso. Vá e dá uma tablet ao niño. Os padres não sabem de isso. E vai dar um celular a um adolescente. Eu não deixaria um filho usar celular antes dos 16 anos de idade. Se quer usar o celular, esse tantito. Ou uma internet bem limitada. Pastor, não diga isso. De verdade, conhecendo o que conosco, sabendo do nível de manipulação que há, não. Ok? Está claro? Vamos adelantar. Eu já falei quase todo o capítulo neste resumo, já? Pero vamos adelantar pouco a pouco. Pero está claro ou está confuso? Claríssimo, né? Entendeu o que é uma crise de identidade? Entendeu como começa uma crise de identidade? Entendeu de onde começa a autoafirmação? Entendeu por que há tanta confusão hoje em dia? Entendeu, né? Já. Vamos à próxima. Ixi, está de cabeça para baixo, Thiago. Ih, como já he hecho isso? Não sei, ó. Só não passa aqui, ó.
Como que eu hice isso, Deus mío? Sabe ler de cabeça? Novo quadro do encontro online. Ler de cabeça para baixo. Vamos desenvolver um talento hoje. Ah, me passa. Ok, não vamos perder tempo não, que não temos tempo. Já notaste que em muitos anúncios e propagandas há um empenho especial em alcançar-te e alcançar os jovens? Por que ocorre isto? Porque tu eres explorado por tu vulnerabilidade. Isto é, por la facilidade que tem de atender a esse chamado. É o que falei. Somos um barro bem maleável. Então, cada um quer que tomemos a verdade de ele. E por que os jovens? Te explico de maneira clara. Temos os adultos, os jovens e os niños. Se você trabalha em los adultos, que é mais difícil na cabeça, pero gana los adultos, eles morrem e se acabou. Se você trabalha em los niños, eles têm uma força maior, que são os jovens, que podem dominar-les, porque vão ser os seus patronos, os jefes, os professores. Então, os niños também não é uma arma tão direta. Os adultos, por mais que você os moldeia, eles vão morrer rápido, estão mais cerca da morte. Os niños aún têm uma influência forte nos jovens. Por que todos se enfocam nos jovens? Porque ele jovem é a única classe de idade que tem o poder de cambiar o presente de imediato, e ao mesmo tempo, se você cambia a geração jovem, você já está programando a nova geração de niños que vai vir, porque os niños vão seguir a estes. A maioria dos youtubers, eles se enfocam nos niños também. Há um youtuber em Brasília chamado Felipe Neto, na basura. Desculpe, ele não é, ele demônio que está nele que é na basura, ok? Ele é apenas um enganado mais. E ele manipula, ele trabalha muito com ninhos. Ou seja, o diabo ganhou a um jovem, e este jovem agora é uma referência para os ninhos. E tem cada coisa, cada tonteria, um idiota. Ele não, os demônios estão nele. Ok, chicos, vamos allá então. Então, entenda que você é vulnerável no sentido que você é uma esponja, você absorve muitas coisas. E se você não tem uma verdade definida dentro suyo, todos te vão trazer verdades. É simples. Eles nunca te vão trazer uma mentira, sempre te vão trazer verdades, falsas verdades. Tudo parece verdade, não é assim? São argumentos buenos que traem. São muitos argumentos buenos. Vamos seguir mais. Aí. Pero, que tem ele jovem tão valioso que há uma disputa por alcançá-lo? El apóstolo Juan já lo sabia. Os he escrito a vosotros, jovens, porque sois fuertes. Que força é essa? É a força de cambiar o presente e o futuro. Esta é nossa força. Cambiar o presente e o futuro. Muito forte, hein? Vamos lá. Aí abaixo, aí, ó. La relação familiar. La família é, sem dúvida, la responsável directa em la formação del jovem, el patriarcal, não? Ou seja, a família, o patriarca aí, o patriarcado da família, ou seja, os padres, são responsáveis principais. Patriarcado, né? Como seria? Ajuda-me. Patriarcado, graças, Terenu. Ele patriarcado, ele deveria ser o principal educação de los jovens, a formação. Pero sabemos que não é. Já expliquei isso quando expliquei a vocês sobre a origem da escola e como a escola trabalha. Se os padres não dão um bom exemplo a los adolescentes, então ele já ha recorrido meio caminho andado hacia la perdição. Ou seja, hacia a uma vida equivocada, destruída, não? Aí está o versículo base para isso, não? Ensina ao ninho o caminho em que deve andar, e aun quando seja viejo, não se apartará de ele. Ou seja, a verdade absoluta que você vai dar ao adolescente, ao ninho, ele não se vai apartar desta verdade. Por isso, há que tomar este cuidado.
ok? E na próxima página, agora sim, vamos ouvir a normalidade. Sigue falando um pouco da família. Vamos ler o que eu destaquei, depois vamos fazer um panorama e um resumo. Semejante ao hijo pródigo que não quis escutar a seu padre e nem viver com ele. Por que não quis escutar a seu padre e viver com ele? Porque vindo outra verdade. Em aquela época não havia televisão, meios, pero la verdade de los amigos, e provavelmente pueblos em aquela época paganos que vinham com várias ideias equivocadas, não? Hubo uma verdade que lo confundiu e ele lo creyó. Sino que se foi a viver e a dar atenção ao estranho que lhe mandava cuidar cerdos. Atualmente ocorre igual a los jóvenes. Muitas vezes la chico e el chico têm como exemplo os amigos del colégio, las novelas sucias, las revistas e los artistas de cine, los youtubers, los seriados. Este livro é antigo, gente. Então, ele não está tão atualizado seu linguagem, ok? Perderia os youtubers aí mais que tudo. Se ele jovem desse conta que a obediência e o temor à autoridade dos padres é o primeiro mandamento com promessa, aí está. Honra a tu padre e a tu madre. Já explicamos, servir a seu padre e a sua madre, para que tus dias sejam prolongados na terra que o Senhor Deus te dá. Servir. Deixar de ser minha vontade para ser a vontade daquele que estou servindo. Isto é honrar a los padres. É claro que este servir nunca pode ser superior a servir a Deus. Então, se você não tem que seguir uma orientação de seus padres, se esta orientação é diretamente contra Deus. Por exemplo, você tem um padre que rouba e ele te ensina como roubar. Então, aí você tem que seguir a orientação superior, ok? Então, se honrar os padres é servi-los, é deixar de ser vontade para ser a de eles, sempre que não está contraditória à vontade de Deus. Aí está o versículo, né? Então, o patriarcado deveria ser o principal método de ensinança. E aun quando o padre não respeita a Deus, é o que habla aí, a lo mejor tu, jovem, vives em uma família desestruturada. É comum hoje em dia ver hogares onde há desavenências, borracheras, vícios, traição, violência, agressões, falta de respeito, abusos. Talvez, então, perguntes, como pode respeitar e ser bueno em um ambiente como este? Tu, aunque seas jovens, recebe de Deus uma consciência para discernir entre o correto e o equivocado. Escúchame. Então não há esta discurso de que eu não tive bons exemplos dentro de casa. Porque aunque você não teve os melhores exemplos, Deus sempre vai tratar de fazer chegar a você uma verdade. E a decisão sempre será tua, ok? A verdade bíblica sempre será superior. Por isso que a Bíblia habla, conocereis a verdade e a verdade los hará livre. Livre de quê? De falsas verdades. Livre del casi certo, não? La casi verdade. Então, se aunque seus padres não foram buenos exemplos, Deus sempre vai tratar de dar-te uma oportunidade de conhecer a verdade e daí vai depender de ti, e solamente de ti, tomar a decisão. Seguindo mais aí. Talvez tu não hajas tenido o privilégio de possuir uma boa família. Sin embargo, a decisão entre seguir o bem ou o mal te pertence a ti. E o hecho de que tu família não se comporte corretamente não justifica tu mala conduta. Isso é muito importante. O hecho de que sua família não se porte bem não justifica sua mala conduta. Nós estamos na página 15 de los que eu enviei, não? O livro que você tenha pode ter outra numeração, mas estamos falando da família. E na próxima página 16 aí nos dá alguns conselhos, não? Peraí, perdona-me. Deixa-me ver aqui. Isto. A página 16 habla assim, ó. Influente e influenciado. Existe o jovem influente, ou seja, aquele que tem o poder de influenciar a los de seu redor. Quase sempre o mundo dá mais importância ao influente e não ao bueno.
você veja que os artistas mais bem pagados não são os melhores artistas, são aqueles que conseguem uma maior influência, um maior domínio, um maior grado de manipulação hacia os demais. Porque o que vale é vender. E se eu hago vender, por exemplo, o jogador de futebol mais bem pagado na história, se não me equivoco, em geral, não só por jogar futebol, aquele que foi o Beckham, não? Se alguém sabe de futebol bastante, háblame. E por que não os demais? Ronaldinho jogou muito mais pelota que ele, pero por que Ronaldinho não foi mais bem pagado com ele? Porque Beckham, não sei se está bem dito, ele era influenciador. Então ele estava aí vestindo roupas, fazendo propaganda, publicidade. E este jovem são os mais bem pagados, aqueles que conseguem mover a massa de outros jovens. Está claro? Então, há dois tipos de jovem, ele influenciador e ele influenciado. Todos nós outros estamos abertos a ser influenciados. Então, se eu vou a ser influenciado, já falamos que os teus resultados de las 5 pessoas que estão mais ao seu redor, contenidos, youtubers, películas, séries. Se eu vou ser influenciado sim ou sim, então o poder que tenho é definir quem vai a influenciar-me. Agora, uma vez que eu tenha a certeza de lo que estou recebendo é a verdadeira verdade, aí eu posso ser ele influenciador a partir de então. É algo que você tem que começar a ser. Os jovens da FJU têm que ser influenciadores já, pronto, já, você tem que influenciar. Deixar de ser um influenciado e influenciar. Isso tem que ser você. Pero só é possível quando você nasce de Deus mesmo. Aí você terá a verdade adentro suyo 100%, como falamos ayer. Esta situação é chamada por la psicologia como crise de identidade. Já falamos sobre isso, não? Já falamos sobre isso. E de aí vai vir alguns tips. Eu não vou ler aqui, mas você pode ler. São simples, tips básicos, mas depois você leia, não? Só vamos a destacar aqui o tip número 3. Não hagas nada precipitadamente. Hoje em dia, muitos adultos choram amargamente uma decisão precipitada, tomada na juventude. Já ensinamos sentar e calcular. Sentar e calcular. Você sempre tem que calcular. Isto é você ser um jovem visionário. Calcular, pensar, analisar antes de tomar uma decisão. E buscar ajuda, principalmente de seus padres. Pero se seus padres não têm a condição de ajudar, busca alguém que tenha referências positivas, alguém com um bom matrimônio, alguém que ha prosperado de verdade, honestamente, alguém que sepa orientar. Busque boas referências. E a melhor referência que temos é a própria Bíblia, ok? Na próxima página, habla aí. Sobre os complexos. Se te sientes lleno de complexos porque pensas que eres demasiado feio, gordo, delgado, alto, baixo, tímido, incapacitado, sientes que não te caes bem, discriminado por ser negro, branco, amarillo, índio, não importa, ou por ter algum defeito físico, infeliz por não ter uma família estável, olvida tudo isso. Por que os complexos normalmente originam? Porque você creyó que há referências para isso. Não há referências de beleza. Cada beleza é única. Não há referências. Toma cuidado. Os complexos, neste sentido, originam quando você crê que sim há referências. Há referências de corpo, há referências de color de pele, há referências de cabelos. Não. Toma cuidado com isso. Esses tipos de complexos normalmente têm origem a você ter referências equivocadas, vendidas por os meios de comunicação, por la moda. Não permita que isso aconteça. Ok? Então, se você sofre algum complexo, entenda, você foi enganado. Você foi enganado. Pero tem um defeito físico. Não importa. Não importa. Não há uma perfeição. Todos nós temos algum tipo de defeito físico. Creia usted ou não, pero temos. Ok? Então, esta é a parte do complexo mais que tudo, né? Porque nós seguimos parâmetros equivocados. A adolescência e a juventude são períodos de aprendizagem.
e é onde sembramos nosso futuro. Está mais claro que isso? Não é palavras para ser mais claro que isso. Vamos aí? Lionel Messi é o futebolista mais bem pagado do mundo. Pode ser que ele ganhou mais por jogar futebol, pero digo com generar em publicidade, propaganda, tudo. Quem foi na história? Todos, não? Não digo apenas nos últimos tempos, pero da história. Não sei se foi ele. Talvez foi. Não estou muito por dentro do futebol. Talvez ele tenha que enfrentar-se a dificuldades e esforçar-se para trabalhar. Aí, nós vamos entrar em algo muito importante. Já entra um pouco tratando-se da escola, da prosperidade, já entra um pouco dos conhecimentos. Há muitos jovens que deixam de estudar a causa de quem tem que trabalhar para ajudar a família, não? Então, isso é um grande conflito também que os jovens passam em não concluir a educação necessária. Aí tem este pedaço que destaquei. Talvez ele tenha que enfrentar-se a dificuldades e esforçar-se para trabalhar, estudar e muito mais. Pero se ele tem a visão de lo que quer, então estará disposto a sacrificar-se. Presta atenção. Não importa a condição que você tenha, você pode cambiar essa situação. Digo econômica, de carreira. E vamos começar a falar disso hoje, um pouquinho, já? E no outro lado, habla assim. São as amistades com quem ela ou ele anda e escuta, las que introduzem o desejo ou a simples curiosidade por la droga. Muitas vezes por querer ser como os outros ou por la pressão exercida por ele grupo de amigos. Ele adolescente de forma fácil e inocentemente se entrega ao vício. A mesma coisa sucede com a moda. Creio que esse mal é aún mais forte, já que é muito frustrante para ele jovem ele hecho de não levar o sapato, ele corte de pelo ou a roupa de moda, como todos os demais. Esta parte eu destaquei apenas para dizer algo a vocês. Cuidado, novamente, com suas referências. Graças por ajudar-me a concentrar, já? Toma cuidado com suas referências. Seja de moda, seja da maneira que você se viste, seja da maneira em que você vai determinar as roupas que vai usar. Repito, sempre vai vir alguém com uma verdade que vai poner-te como esta é a verdade e daí vai começar a manipular-te, tentando cambiar sua maneira de vestir, de ser. E há outro tipo de influência que são as amistades, que aí entra o detalhe das drogas, ok? Toma bastante cuidado com este tema. Cuidado com as amistades. Donde a droga ela encontra espaço para entrar em sua vida? Aonde há aí uma indefinição. Aonde há crises de identidade. É aí que a gente encontra normalmente um espaço. E por que há crise de identidade? Porque já escutei tantas verdades que eu não sei qual é a verdade. Por isso que hoje em dia temos jovens com tanta crise de identidade. Porque a tecnologia ha traído muitas verdades. E este é um dos maiores problemas de nosso ciclo. Para concluir aí abaixo esta parte, habla assim. Ele, jovem de Deus, se preocupa mais por seu interior que por seu exterior. Isso aí nem se habla, né? Ayer já hablamos muito disso. E na página 22, aí abajito habla. Por isso, os jovens de Deus não dependem de prendas exteriores. Eles se vestem decentemente e com bom gosto para agradar-se. Aí eu cambiaria a si mesmos para agradar a Deus e não a los demás. Você tem que vestir para agradar a Deus. Porque quizás seu gosto já foi muito manipulado e você pensa que é sujo e não é sujo. Então se vista para agradar a Deus. Por isso aquele conselho de quando vai vestir, pergunte, Deus, é esta roupa que tu queres que eu vista hoje? A fim de contas, tudo é vanidade de vanidade. Disse-lhe predicador, vanidade de vanidades, tudo é vanidade. Lê Eclesiastes, é fantástico. Ele livro de Eclesiastes é fantástico. Perspectiva. Como já dijimos, existem muitas forças interessadas em atrair ao jovem, já que ele jovem é uma fonte de energia disposta a ser utilizada. E no fundo do coração, ele adolescente tem o sonho de ser feliz e de que ele vá bem na vida.
ter uma casa e uma família, ter um bom emprego e dinheiro. Isso é o básico. E esses detalhes aí, normalmente, vêm do patriarcado, já? Ou seja, constituir família, ter uma casa e ter seu emprego e dinheiro, isso são valores que vêm do patriarcado normalmente, ok? Depois é cambiado por el lujo, por la orgia, por las pasiones desenfrenadas, por los desejos de placeres mundanos, pero normalmente começamos com esta perspectiva: família, dinheiro, uma casita, uma vida chévere. ¿Por quê? Porque são as referências do hogar. Depois cambiamos por placer, 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 cambiamos por coisas exuberantes, como ter carros importados, como ter luxo, como ter coisas para mostrar. Aí são influências do mundo. Essa é a perspectiva. E há outra perspectiva que é a divina, a perspectiva de Deus, que é aprender a servir em casa, aprender a servir matrimônio e aprender a servir a Deus. Esta é a única perspectiva de Deus. Que você aprenda a servir. Que você aprenda a servir. Você só será feliz por completo quando aprenda a servir. Quando você aprender a servir por completo, você será feliz por completo. O secreto da felicidade está em servir. Creio que nunca nadie te ha dicho isso. Eu lhe digo. Vamos concluir? Hoje dia se ha infiltrado em ciências diabólicas nos colégios. Nadie sabe disso, né? E já não se sabe se é melhor que ele hijo vá ao colégio ou não. Prefiro não opinar, para que eu não esteja aqui dando malos... Ok, aí não mais. Conforme passam os dias, o mundo está cada vez pior. E é mais difícil que o adolescente mantenha seu sonho ideal. O mundo vai transformando a mentalidade dos jovens. De repente, eles já não querem obedecer aos padres. O desejo de casar-se e formar uma família se cambia por la ideia de ter vários noivos e noivas e manter uma relação livre. Ou seja, o mundo está preparado para quitar-te a perspectiva divina, que é aprender a servir e servir com o melhor. E começa a trabalhar dentro suyo. Todo neste mundo trabalha para o egoísmo e para benefício próprio. Você pode observar que o mundo trabalha para que nós nunca vengamos conseguir a servir a Deus e ao próximo. Este é o objetivo do mundo. Toma cuidado. O secreto da felicidade, da vida plena, está em ele servir. Começa com sua família, vá para seu matrimônio e termina com Deus, que é desde o princípio, não? Servindo a sua família, você já vai estar servindo a Deus. Aí sim você vai encontrar a plenitude de uma vida completa. Aí seus objetivos se casam com os de Deus e tudo o que você queira se vai a realizar. E concluindo nosso capítulo de hoje, está aí. Concluímos dizendo que tu perspectiva neste mundo não é muito otimista, é horrível. Você tem horríveis referências de perspectivas. Você não tem referências, essa é a verdade. A não ser que tu jovem tomes o controle e sigas o caminho correto, que é servir. Não aceites que o mal que está neste mundo te envolva e dirija tu vida. Não te conformes com a vida que está fastidiada e destruída pelas forças negativas do mundo. Deus te deu a vida com o objetivo, glorificado. E como glorifico? Servindo-lhe. Será que tu podes dizer neste exato momento que tu vida está glorificando a Deus? Aí lhe derramos esta pergunta. Ok, chicos? Concluímos o primeiro capítulo de hoje. Espero que aprenderam bastante. Espero que algumas coisas se aclararam. Você entendeu o que é uma crise de identidade. Você entendeu os conflitos que vêm através de tantas verdades. A verdade não, é uma verdade e várias supostas verdades. Você também aprendeu que não se deve dar um celular ou uma tablet para um ninho. Isso está claro. Eu não daria e oriento que nadie dê um celular. Os niños não têm esta condição, são muito vulneráveis à la influência. Então, sempre que ele assistir um YouTube ou alguém, vai ter alguém ali influenciando-lhe, tentando manipular-lo, ok? Não há mentalidade. Nós outros fomos os, como se disse, as ratas de laboratório, os cobaias. Como se diz em espanhol? Ele é objeto de experimento. Está bem dito? Objeto de experimento? Escreva-me, ajuda-me.
Me sinto perdido. Não há um peruano aqui cerca mío. Conejillo de Indias. ¿É assim? Conejillo de Indias. Nós fuimos conejitos de Índia. Não sei se é bem isso mesmo, não? Ele é objeto de experimento. El internet é um experimento que foi provado em nós outros e não saímos bem. Fomos destruídos por el internet, ok? Foi uma experiência falhada. Para usar a internet deveria ter um curso antes, porque a internet é algo muito peligroso, é algo que você tem que aprender como funciona para depois se meter aí. Nunca eu meteria um filho a usar a internet. Não deixaria, assim, com menos de 16 anos, até ele ter uma mente bem formada. A internet, os algoritmos, você não vai entender esta palavra, algoritmos. Os algoritmos de Facebook, os algoritmos de YouTube, os algoritmos de Google, eles trabalham para manipular-te de maneira grandiosa, para viciar-te em conteúdos daninhos. Patrícia sabe o que hablo aí, Brian, outros chicos mais sabem o que hablo. Pero são programas de computador que estudam seus gostos negativos, seus vícios e te dão cada vez mais. Imagina-te um ninho. Então, nós fomos os conejitos de Índia aí, fomos os ratitos de laboratório, não sei como se disse, fomos a massa que foi experimentada para a internet e foi na falha este experimento. Foi na falha, destruiu com o jovem de hoje em dia. Ok? Podemos melhorar? Podemos, pero temos que primeiro atender-nos. Chicos, aí está de hoje. Eu quero deixar os tips para vocês de la vida econômica, ok? Antes de deixar os tips para vocês, vamos escutar o que Miluska vai dizer-nos e daí já terminamos com os tips para a vida econômica. Ponga bastante atenção no que ela vai a dizer-nos, ok? Agora sim, escute. Aí está o testemunho de Miluska. E chicos, é aquele versículo que nós outros hemos dicho. Acuérdate, pues, de tu Criador em los dias de tu juventude, antes que venham os dias malos. Ela, de certa maneira, se preparou e Deus lhe ajudou. E na quarentena, ao revés de ser mal para ela em sua economia, foi, de uma certa maneira, uma bendição. Ela já seguiu prosperando, mesmo em meio à quarentena. Ou seja, se você se ocupa a hora de agradar a Deus, acordar de Deus, se fijar a Deus, dias piores vendrão. Eu tenho que dizer a vocês, o apocalipse é real, está se acercando. Não pense que o mundo vai melhorar, não vai. Não pense que o mundo vai cambiar. Então, busque se aferrar e acordar de Deus a hora, para que Ele já te prepare. E quando Ele toque o dia mal, não a você, mas em geral, você sepa reaccionar rápido. É um grande conselho que damos a vocês. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se fiel, Ele tem que ser o primeiro. Nunca deixe de ser fiel em seus dízimos e suas ofrendas. Honre a Deus. Pero, pastor, estamos em quarentena. O altar não está de quarentena. Deus não está de quarentena. Siga fazendo suas provas com Deus. Siga confiando que não lhe vai faltar. Ao revés, você terá muito mais com respeito à vida econômica. E tratando-se da economia, eu lhe vou dar os tips básicos. Como falamos semana passada, a ofrenda e o sacrifício têm um poder enorme de trazer soluções rápidas. O dízimo é algo para manter, ter uma constância, é você saber que Deus está em primeiro. Agora eu quero dar 4 tips muito interessantes para vocês. Vamos adiante. Se você pode apontar, você aponte. Principalmente você que quer prosperar. Como que funciona a vida econômica? Eu quero que você entenda. A vida econômica funciona da seguinte maneira. Há pessoas milionárias, há pessoas ricas, que vivem bem, há pessoas que têm uma situação estável e há pessoas que vivem para pagar contas. Eu poderia dizer que quem ganha menos de 3.000 soles por mês é uma pessoa que vive para pagar contas, basicamente. Como que uma pessoa que ganha 3.000 a 4.000 soles por mês vai ter um carro importado, um carro de lã, um departamento novo? Ela já vai passar no mínimo 8, 9 anos pagando isso. Sim ou não? Os milionários, os ricos, que são aqueles que poderiam ganhar cerca de mais de 10 a 15 mil por mês, que já podem aí dar-se ao luxo de ter algumas cositas, sem contar os benefícios que ele pode dar à obra de Deus.
Pero, basicamente é isso. Se você precisa ganhar por lo menos 10, 15 mil por mês, como que você lo haria? Que curso acadêmico, que estudo acadêmico de 4, 6 anos te vai a ser generar isso? Normalmente, os bacharelados, você diz isso? Bacharelados? Bachillerato. Bachillerato. Enfim, aqueles que terminam a universidade, ok? Os que terminam a universidade não fazem um mestrado, você disse? Tesis. Doutorado? Claro. Doutorado se disse, mestrado, ok. Os que terminam o básico da universidade, os bacharel. Não se disse? Bachillerato, essa coisa. Não estou familiarizado com este linguagem. Os que terminam a universidade, normalmente, os cursos lhe vão dar uma base econômica de receber em torno de 4 mil soles por mês. Um bom curso, ok? 4 mil soles por mês. Se você siga estudando mais, você pode chegar a suas casas de 6 a 7 mil, até 8 mil por mês de ganâncias econômicas. Por aí, são 15 anos de estudo, ou não? Ele lado de estudar a carreira é muito interessante porque é uma realização própria, pero economicamente dizendo não é tão viável. Porque você estudou 5, 6 anos, invertiu na boa universidade, perfeito, invirta, se você quer, lhe gusta, vá adelante. Terminou sua universidade, aí você vai ganhar seus 4 mil por mês. Eu te pergunto, o que você acha com 4, 5 mil por mês, 4 mil soles por mês? O que você acha com isso? O que dá para ser? Ok, dá para pagar um alquiler de um departamento? Ok, dá para comprar um iPhone? Ok, dá para comer McDonald's 4 vezes por mês? Dá para lhe dar alguns luxos bem básicos, quase nada. Mas se você quer comprar uma casa ganhando 4 mil por mês, complicado. Se você quer comprar um auto zero, bueno, 4 mil por mês, complicado. Não é verdade? Que outro trabalho te pode dar? Um trabalho técnico. Tá bem, ok, você pode, mas vai ganhar mais ou menos esta média. Qual que é o tipo principal? Aprenda a vender. A área de vendas é a área que te pode dar maiores ilimitações, que te pode abrir portas, que te pode fazer de hecho prosperar. Aprenda a vender. O secreto da prosperidade está em vender. E como que eu vou fazer isso? Hoje você tem que pagar contas, você tem seu trabalho, você tem aí sua carreira, tudo. Você não vai abandonar tudo, para nada. Se hoje você trabalha, você tem que trabalhar para 2 objetivos. Qualquer trabalho só tem 2 objetivos. Trabalhar para alguém tem 2 objetivos. O primeiro objetivo, juntar recursos. Juntar não, ahorrar recursos. Acumular recursos econômicos para invertir em algo próprio. E outro fator que você vai trabalhar para outra pessoa se chama, não sei se aqui se disse que know-how. Saber hacer. Em espanhol seria saber hacer. Em inglês não sei pronunciar. Que know-how. Terelu deve ajudar-nos com isso. Saber hacer. O que é saber hacer? Você tem, por exemplo, você vê que a parte de tecnologia dá dinheiro, se mete a um trabalho onde você ganha pouco, mas vá para aquela empresa e aprenda todo. Você tem que estar dentro de uma empresa com 2 objetivos, ou acumular, ou juntar, ou ahorrar recursos econômicos, ou acumular conhecimento e experiência. Você tem que aprender todo de aquela área. Qual é o seu trabalho hoje em dia? Aprenda tudo o que você tem que aprender, tudo. Haga horas extras, chega mais temprano, salga mais tarde, absorva todo o conhecimento de seu superior, de seu chefe, pergunte. Isso é que know-how, ou não sei lá como se pronuncia em espanhol. Isto é saber hacer. Há que aprender daquela área.
Uma vez que você aprende naquela área, você tem que saber usar esta área que você agora é o especialista, usá-la para a parte de vendas. Toda área precisa de insumos, toda área precisa de produtos, toda área precisa de alguma coisa. Se você aprender tudo em medicina, agora o melhor mercado seria vendas. Revendas de mascarilla, revenda de guantes, revenda de álcool, seria tudo. É isso que de hecho dá dinheiro, é venda. Você tem que aprender a vender. Pero como vender se não conosco bem um produto? Como vender se não conosco bem uma área? Vocês estão em Peru, mercado aberto, mercado livre. Peru é um país que lhe dá possibilidades de vendas, de importação. Você sendo uma pessoa física, você pode trabalhar com importação. Então, você está dentro de uma empresa, você está ou para acumular recursos ou para acumular el saber, el aprender todo de aquela área. Absorva tudo de seu chefe, de seu patrão, de seus companheiros, pergunte, aprenda, haga hora extras, trabalhe doble turno, aprenda. Seu objetivo é sair rápido de aí e trabalhar por conta própria. Pero aí você tem que ser inteligente e calcular. Você não vai abandonar o trabalho de lá nada. Você vai já dentro de seu trabalho, já começar a vender. Ok? Você pode abrir um canal em Mercado Livre, qualquer pode. Antigamente precisava de páginas web. Hoje em dia a página web é apenas uma tarjeta de visita, não precisa de página web. Há Facebook, há YouTube. Há Facebook, há Instagram, há também Mercado Livre, há OLX. Há Facebook a parte de vendas, há grupos de Facebook de vendas. Se você buscar, há grupos de vendas de seu distrito. Você tem que se meter a aprender aí e ver qual é a necessidade destas pessoas. Aí entra um segundo ponto, um terceiro ponto. O primeiro são recursos. O segundo é saber fazer. O terceiro, contatos. Você tem que ter contatos. Você tem que fazer amistades. Não é amistade de confessar intimidades. Você tem que ter conhecimento. Tem que ter contatos. Você tem que saber a gráfica que trabalha por menor preço. Você tem que saber o lugar que importa por menor preço. Você tem que saber, hable com as pessoas, hable com outra. Vá em uma tenda, pergunte ao vendedor como que você lo hace, como é, observa como grandes empresas fazem. Por que te digo isso? Eu quero trabalhar com comida. Chévere, trabalhe com comida, mas você se vai limitar. Se você trabalha com comida, seja um especialista em saber como funciona o processo de comida. Agora, você tem seu restaurante, dificilmente você vai ser rico. Você vai trabalhar duro, vai ter uma vida mais ou menos, pero rico não. A não ser que você se volve um chefe e comece a abrir franquias de seu nome, como Gaston. Fora isso, não. Pero você vai abandonar a hora seu restaurante? Não, siga com seu restaurante, pero vai para a área de comida. Se você trabalha em restaurante, normalmente você já sabe onde comprar abarrotes, se disse? Abarrotes mais econômicos. Ser um revendedor de abarrotes. Ser um revendedor. Hoje em dia, você não precisa ter uma tenda física. Você não precisa alquilar um lugar e ter uma tenda física. Hoje em dia, sua tenda se chama Mercado Livre. Hoje em dia, sua tenda se chama Facebook. Você nem precisa ter aquele produto para vender. Você compra um produto de um lado por um preço e vende por outro lado em outro preço. E o produto nem passa por sua mão, agarra de um lugar e já passa para o outro. Ele secreto está em vendas. Mas você tem que ser um especialista. Então, primeiro, recursos. Apesar que hoje não precisa de muitos recursos, não? Com internet, basta um celular e já é suficiente. Segundo, saber fazer. Eu te oriento a entrar em uma empresa. Se você está desempregado, busque entrar em uma empresa de vendas. Aprenda a vender. Você terá seu sueldo, vai ter classes de vendas, vai ter classes de como aprender a vender. Ademais que YouTube, internet, há centenas de cursos de vendas. Busque boas referências de bons cursos. Haga curso de venda. Compre livros ou leia livros de vendas, pero de livros reconhecidos. Aprenda a vender, aprenda como funciona o mercado de venda. De aí você define o produto, a área. A tecnologia é uma área ampla. Então, os recursos hoje em dia não é uma exigência.
Pero ele saber hacer, sim, saber vender e saber del área, ser especialista del área que você vai vender. Isso sim é necessário. E ter contatos. Sempre você tem que ser uma pessoa de diálogo, uma pessoa que conversa, uma pessoa que busca, uma pessoa que dialoga, que sabe contactar. Você que é de província, tem que ter contatos em Lima. Em Lima você consegue muito mais coisas baratas. Depois dessa pandemia, você tem que ter contatos em Lima. Tem que aprender de onde vem tudo mais barato. Tudo de melhor qualidade, mais barato, mais econômico. Como compra por maior, como eu hago para ter. Aprenda a revender. Você que é de província tem uma ventaja. Porque em província, normalmente as coisas são mais caras. Por quê? Porque vem de Lima. Você tem que ser assim também. Ser um provedor, ok? Ventas. E ele, quarto ponto. Primeiro, recursos, apesar que não precisa de muitos recursos. Um celular hoje em dia é suficiente, não? Segundo, saber hacer. Isso você aprende trabalhando em uma empresa ou está cerca de pessoas que já são especialistas. Aprenda com seu chefe, principalmente, e com os funcionários mais experientes. Aprenda a vender. Terceiro, tenha contatos. Tenha sua lista e nunca perda a sua lista de contatos. Tenha contatos que vendem tudo mais barato. Tenha contatos que sabem trabalhar com contabilidade. Tenha contatos de advogados. Tenha contatos de todas estas pessoas que sabem te ensinar, que por amistade te dão conselhos. Contatos, tenha contatos. E quarto ponto, experiência. Por isso que é importante você se meter em uma empresa, para você primeiro, para você falhar, você tem que falhar. Falhar faz parte do avanço econômico. Nada vai prosperar sem falhar primeiro. Então, busque estabilidade e falhe bastante. Intente uma coisa, falhe com outra, seja chamado a atenção, seja repreendido, não por coisas tontas, pero por não saber. Por não saber. Não tenha medo de falhar, seja uma pessoa que está aberta a falhar. Não por irresponsabilidade, não por indisciplina, por não saber. Fale bastante, seja chamado a atenção, seja pressionado, entre em conflitos. Não use de conflitos, não use de ser chamado a atenção, não discursa. Em sua empresa não discursa, acepta a repreensão, porque quando você aceita a repreensão, você vai aprender muito mais do que dar uma discursa. Você está aí para aprender. Então, estes conflitos, estas pressões, lhe vão dar estrutura emocional e também lhe vão dar agilidade para lidar com conflitos, que a área de vendas te genera bastante. Pero o segredo está em vendas. Se você aprender a vender massivamente, você quita as limitações de sua economia. E sabes que? Deus, Ele te pode obedecer com muito mais facilidade. Apesar que Deus não precisa, pero Ele pode. Se você trabalha para uma empresa, você vai fazer um voto para quê? Para tu patrão aumentar seu sueldo sem soles? Agora, se tu trabalha com vendas, Deus te vai obedecer mandando clientes. É te ajudando a encontrar clientes. Entendes? Não limite a Deus. Agora, você não vai abandonar tudo de lá nada e vai sair vendendo caramelo na calle. Não é assim. Se você está estabilizado economicamente, excelente, perfeito. Eu já estou com a pantalla aberta, não vai cambiar, não. Se você está com sua vida econômica estável, perfeita. É uma boa maneira de já começar. Trabalhe suas 8 horas, mantenha suas contas pagadas, não tenha deudas, já falei sobre deudas, não tenha deudas. E em seu tempo extra, 2, 3 horas por dia, se meta a aprender a vender e já comece a ser suas primeiras vendas, ok? Nunca nada ilegal, nunca nada contra a lei, com subornos, com enriquecimento ilícito, isso não. Senão você perde a proteção de Deus. Pero aprenda a vender, negocie, veja os mercados, ok? Com esses tips, você vai quedar ilimitado para que Deus te possa bendecir. Mientras você pense que 100 soles por ano de aumento de sueldo é suficiente, você limita a próprio Deus em sua vida. Já? Quizás, como já hemos dicho, lo que estou falando seja a resposta de algumas orações de vocês. Ponga em prática. Não oriento, não é orientação minha você a fazer loucura. Se quer fazer, você e Deus. Pero, minha orientação é que você já aproveite seu tempo livre. Quarentena, já era para você estar aprendendo tanta coisa. Programando, armando. Se você quer, você precisa prosperar, você tem a responsabilidade de prosperar por você, pero principalmente para a obra de Deus. A obra de Deus precisa que você prospere.
A obra de Deus precisa de pessoas prosperadas. E Deus te vai dar este dom de prosperar. Agora, nunca se olvide. Ele sempre em primeiro. Seja ganhando pouco, ganhando muito, Deus em primeiro. E segundo ponto, vença suas limitações com seus sacrifícios, com seus votos. Não perda tempo. Cada dia é uma oportunidade. Haga seus votos. Não espere terminar a quarentena para fazer seus desafios com Deus em busca de uma resposta. Pero siga esses 4 pontos que falei. Acumular recursos, saber fazer, tenha contatos e sofra pressão, seja chamado a atenção, tenha conflitos dentro das empresas, tenha conflitos por ser chamado a atenção. Não huya de isso. Isso é muito necessário, extremamente necessário para seu crescimento emocional e sua aprendizagem. Ok? Quem entendeu? Está claro? Agora, se você quer trabalhar com telemarketing, atendendo as pessoas para Claro, para Intel, também ganhando seu sueldo e estar com sua vida, não é pecado. Pero a obra de Deus precisa de seu testemunho e também que você prospere para avançar com a obra. Vamos abrir a mente. E Deus lhe vai dar uma ajudita, sempre e quando Ele esteja em primeiro lugar em sua vida. Ok, chicos? Alguma dúvida? Tudo claro? Apontaram? Vão praticar? Amanhã regressamos com o segundo capítulo do livro do perfil do jovem de Deus. Vai estar muito chévere. Vamos falar um pouquinho de saúde, pero eu quero tratar este capítulo que está muito, pero muito